Você acredita que essa massa super fofinha e estruturada desse jeito não tem glúten nem lactose e ainda leva só 3 ingredientes? Vem comigo para a receita. Como sempre, eu comecei pesando os meus ingredientes para garantir que eu não ia ter nenhuma surpresa no meio da minha receita. Nesse caso aqui, com uma massa tão fácil de fazer com tão poucos ingredientes, era menos arriscado, mas mesmo assim eu gosto de fazer até nas receitas mais simples, para garantir que na hora de fazer o bolo não vou me preocupar com mais nada, já tá tudo organizadinho e aí é só ir misturando os ingredientes. E quando eu falo que a receita é simples, essa daqui eu acho que se supera. Os dois ingredientes secos que a gente vai precisar são o açúcar, são 240 gramas de açúcar, e o polvilho doce, são 250 gramas. E além desses dois ingredientes, a gente só vai precisar dos ovos. Você acredita que não vai nenhum tipo de fermento e a massa fica fofinha daquele jeito? Ela ainda cresce no forno, é quase mágico. E o segredo para ela crescer tão bonitinha desse jeito, ficar tão fofinha, é a gente bater os ovos. Mas é assim, é bater muito mesmo. Se você quiser arriscar fazer na mão, bater com fouet, olha, eu só te desejo boa sorte, mas vai na fé que uma hora ele vai ficar bem volumoso. Mas realmente, para essa receita, eu recomendo que você faça na batedeira, senão você vai acabar cansando demais o seu braço. Porque a gente vai bater e esses ovos eles vão multiplicar de volume, eu nem sei quantas vezes. Foram 5 ovos e olha só o tamanho que já tá ficando. Na verdade, quase que a minha travessa da batedeira não deu conta do volume desses 5 ovos. Eu confesso que eu não estava preparada para tanto. Se você ficar acompanhando aí, você vai ver que daqui a pouco ele vai ficar até a borda. Então, você pode bater bastante. Eu bati por mais de 5 minutos, mas aí depende aí da potência da sua batedeira e também do tipo de batedor que você tá usando, porque se você estiver usando aquele batedor que é especificamente para massas bem leves, que é para deixar as claras em neve, aquele tipo de batedor é específico para incorporar ar, então você vai conseguir um resultado mais rápido. Mas realmente ele fica bem volumoso. Eu achei que a gente ia perder um pouquinho de volume quando começasse a colocar o açúcar, porque quando já tiver assim volumoso, a gente vai começar a colocar aqueles 240 gramas de açúcar aos pouquinhos, colher por colher, para a gente garantir que esse volume a gente vai conseguir manter. Eu achei que ia perder um pouquinho mesmo assim. Se você colocar tudo de uma vez, você com certeza perde um pouco desse ar. Mas como eu queria ele bem fofinho, sempre o objetivo é a gente preservar esse ar que a gente conquistou batendo bastante. Então, a melhor estratégia é você colocando o açúcar aos pouquinhos, porque se você colocar de uma vez só, com certeza você vai perder ar e não vai ficar tão fofinho, porque como eu disse, a gente não vai colocar fermento nessa massa. Então, vai adicionando o açúcar colher por colher. E aí, assim, eu recomendo que você esteja com uma travessa bem grande. Eu fui aí com emoção, entendeu? Cada vez que eu tava colocando um pouco do ingrediente, eu tava preocupada se ia vazar da minha tigela. Mas eu fui seguindo com fé e acabou que deu tudo certo. O momento mais tenso, na verdade, foi quando eu comecei a adicionar o polvilho depois desse passo aí. Então, por enquanto, estava tudo certo. E eu, sinceramente, fiquei muito animada com essa massa. Fiquei com vontade de testar outras possibilidades, de testar ela de chocolate, de fazer bolo em camadas, porque ela realmente fica muito estruturada e eu acho que vai acabar dando um bolo de camadas sem glúten perfeito. Deixa aqui nos comentários se você quer ver esse teste, se você quer que eu faça essa tentativa de bolo de camadas, porque quem tem restrição alimentar sabe o quanto pode ser difícil você ir numa festa de aniversário e num evento e nada a ser pensado para você. Inclusive, o glúten é uma das coisas mais difíceis de substituir em receita. Na verdade, eu tô sempre falando por aqui que quando a gente tá falando de glúten para bolos e tortas, a gente não quer desenvolver o glúten. Mas a estrutura que ele traz naturalmente que tem ali na farinha de trigo é uma coisa muito difícil de você substituir. E aí, para criar essas ligas, inclusive em bolos, fica mais difícil. Então, as substituições de glúten são realmente. Eu gosto do desafio, porque para mim o desafio na cozinha traz sempre um sabor extra, mas realmente é um tipo de ingrediente. A farinha de trigo é um ingrediente bem difícil de substituir. Então, quando eu encontro uma receita que fica tão legal quanto a original, que pra mim, na verdade, essa receita aqui fica muito parecida com um pão de ló.
só que sem você precisar da farinha de trigo. O polvilho doce funciona super bem e olha só como eu fui adicionando também colher por colher. E aí fui fazendo esses movimentos que são circulares, movimentos envolventes com o fouet. Eu realmente recomendo que você use um fouet e não uma espátula ou outro tipo de utensílio, porque a gente vai precisar ir com bastante delicadeza. No meu caso, a delicadeza era dupla, né, tripla, porque eu tava quase derrubando toda a massa para fora. Mas como eu disse, eu realmente achei que eu ia perder mais volume quando eu começasse a adicionar os ingredientes secos. Mas por outro lado, como o objetivo é realmente manter o volume e manter o ar, acho que dá para considerar que na verdade foi uma técnica bem executada. Só que da próxima vez eu com certeza vou usar uma travessa maior. Então vai mexendo. Esse tipo de técnica aqui, de bater bem os ovos, adicionar o açúcar e depois ir colocando a farinha, você pode usar inclusive para bolos tradicionais. Você pode fazer assim para garantir que você vai ter esse extra da fofura, porque você já vai estar usando ovos na sua receita de qualquer forma, né? A grande maior parte dos bolos usa ovo na composição. E aí, quando você quer ele bem fofinho desse jeito, não precisa confiar só no trabalho ali do fermento, que vai ter que dar conta de tudo sozinho. Você pode usar essa técnica de bater muito bem os seus ovos e aí depois ir colocando o açúcar aos pouquinhos e por último adicionando a farinha. Vai funcionar super bem e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença no resultado dos seus bolos. E sempre que for incorporar a farinha, seja ela qual for, seja farinha tradicional, seja polvilho, seja o que for, você vai fazendo esses movimentos bem delicados, bem cuidadosos, porque isso vai garantir essa estrutura da sua massa. Olha só, depois que você termina de misturar, olha que linda que essa massa fica. Quando você chega nesse ponto aqui, você não vai nem duvidar que essa massa vai dar certo, né? Eu realmente fiquei bem impressionada com a textura que ela fica. E aí você só vai precisar levar para uma forma. Inclusive, essa minha daqui, eu não untei porque ela era de silicone, mas como essa massa não leva gordura, a única gordura que tem aqui é a gordura dos ovos, eu recomendo que você unte ou passe o desmoldante, mesmo que seja a forma de silicone. Eu penei um pouquinho para desenformar a minha, e a minha forma de silicone ela solta muito bem. Então, se você estiver fazendo aí na sua casa, eu recomendo que mesmo que seja, como eu falei, a de silicone, mesmo que você confie muito na sua forma, você ainda passe um desmoldante ou pincele ali um pouquinho de manteiga ou de óleo, e aí você pode levar para assar. Essa massa, ela rende tanto, ou ficou tão volumosa, rendeu tanto fazendo desse jeito, que não coube tudo naquela forma. Então, eu acabei fazendo em duas, uma um pouquinho menor, e aí a gente vai levar as duas para assar no forno pré-aquecido a 180 graus, e vai levar mais ou menos 30 a 35 minutos. Eu não recomendo que você faça essa massa tão alta, primeiro porque, surpreendentemente, apesar de não ter fermento nela, ela dá uma crescidinha no forno. E aí, para garantir que você não vai tostar ali o fundinho e que ela fique bem assadinha, é melhor se você deixar ela um pouquinho mais baixa. Então, tenta não encher tanto a sua forma quando você for assar ele. E aí, deixa assar por esses 35 minutinhos. E aí, depois, nesse daqui, como ele é uma massa bem neutra, não tem tanto sabor, mas você, inclusive, pode colocar saborizante, pode colocar uma essência de baunilha, raspinha de laranja, enfim. Pode usar alguns artifícios para deixar ela um pouco mais saborosa, mas ela é aquela massa bem neutra mesmo. Então, eu resolvi colocar um pouco de doce de leite aqui por cima para deixar um saborzinho especial. Mas ela também fica muito gostosa, pura, para comer com um cafezinho. E fica muito bom. Se você gostou da receita, não esquece de se inscrever aqui no canal.